Como eu disse, vindo para cá e pensando sobre esse nosso encontro e o que vocês estão propondo para os próximos dias, eu comecei a me perguntar que tipo de comunidade Deus sente prazer em impulsionar. Que tipo de pessoa, que tipo de igreja, que tipo de liderança, que tipo de povo Deus sente prazer em impulsionar. O senso comum classifica esse encontro entre Davi, o filho caçula de Jessé, o encontro de Davi com Golias, o gigante filisteu, aquele que estava afrontando o exército de Saul. A história, ou o senso comum, classifica esse encontro como sendo uma das histórias mais exploradas de toda a Bíblia, principalmente quando contada para as crianças. Eu me lembro do meu tempo, quando criança, ainda numa escola bíblica, aquela escola bíblica bem antiga, bem do tempo antigo, e ali a professora já me ensinava desde criança que Davi, um pequeno garoto, conseguia derrotar um grande filisteu chamado Golias. Interessante, o texto bíblico diz que os filisteus juntaram suas forças para guerrearem contra o povo de Israel. Eu quero considerar essa história tão conhecida, tão famosa, e eu quero aplicar 3 características de uma comunidade, de um povo, de uma liderança que Deus se diverte e sente prazer em impulsionar. Interessante, olhar para a história de Davi e de tantos outros heróis da fé me faz abrigar não apenas na mente, mas me faz alimentar no meu coração a convicção, a certeza de que Deus sempre escolhe alguém para ser usado na realização dos seus propósitos. Deus usa gente, Deus usa pessoas, gente limitada, pessoa como eu e você. Deus sempre sente prazer em impulsionar pessoas para a realização de propósitos. Por exemplo, quando a arca precisou ser construída, Deus decidiu impulsionar Noé. Deus decidiu usar Noé para a elaboração daquele projeto. Quando o povo precisou ser arrancado da escravidão do Egito, como aqui nós cantamos, Deus decidiu impulsionar Moisés. Deus, de alguma forma, ele recrutou Moisés para liderar aquela missão. E com Davi não foi diferente. Alguém precisava enfrentar o atrevido Golias, e o escolhido não foi Eliabe, o escolhido não foi Abinadab, o escolhido não foi Samá. A Bíblia diz que quando precisou alguém ser usado para enfrentar Golias, Deus decidiu impulsionar o pequeno Davi. Quem está aqui comigo, irmão? Diga amém, por favor. Aqui está uma verdade que precisa ser considerada. Pode anotar aí se você quiser. Sempre que Deus tem um projeto importante a executar, Deus sempre irá escolher a pessoa certa a quem Ele possa impulsionar. Pode acreditar nisso. A pergunta principal é exatamente essa: que tipo de gente Deus sente prazer em impulsionar? Antes de apresentar as características, eu penso que é importante ressaltar os critérios que Deus tem. Interessante. Os critérios de Deus para impulsionar alguém, uma comunidade, são completamente opostos aos critérios que nós temos enquanto humanos. Até porque nós, os humanos, temos a tendência de escolher de acordo com os fatores externos. Nós levamos em consideração aquilo que os nossos olhos veem. Nós levamos em consideração aquilo que de alguma forma a publicidade nos apresenta. A nossa forma de aferir valor é completamente diferente da forma como Deus afere o valor. Deus, de alguma forma, tem os seus valores contrapostos aos nossos valores. Por exemplo, no capítulo anterior, capítulo 16, desse primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que o profeta Samuel esteve na casa de Jessé com o objetivo de ungir o próximo rei de Israel. E de acordo com o texto sagrado, quando os filhos de Jessé chegaram, Samuel viu Eliabe e começou a pensar: com certeza, pelo estereótipo, por aquilo que os meus olhos podem ver, com certeza, pela estrutura que Eliabe tem, com certeza é este que o Senhor quer impulsionar, é este que o Senhor quer ungir. Porém, a Bíblia diz
diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que quando Samuel olhava para Eliabe e achava que Eliabe seria impulsionado, o Senhor visitou Samuel e disse: Samuel, não considere a aparência nem a altura de Eliabe, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem enxerga a aparência, o Senhor, porém, se prende ao valor que existe no coração. Isso aqui já me dá uma grande certeza de que a beleza de uma comunidade não está na estética que ela possui, não está no prédio que ela constrói, e muito menos nas habilidades dos músicos ou variedade dos instrumentos. A beleza de uma comunidade não está naquilo que os meus olhos veem. A beleza de uma comunidade está na intensidade como o Espírito Santo sente prazer em se manifestar. Sabe, o homem escolhe de acordo com o que a pessoa é. Grave isso. Pode anotar. O homem escolhe de acordo com o que a pessoa é, enquanto Deus escolhe de acordo com o que a pessoa se tornará. Até porque as nossas escolhas enquanto humanos, nós escolhemos levando em consideração o passado e o presente. Deus não. Deus impulsiona já trazendo em mente aquilo que pode ser visualizado no futuro. É interessante que isso acontece mesmo. Quando a gente vai recrutar alguém para se tornar colaborador numa organização, a gente sempre pede experiência anterior. Por quê? Porque as nossas escolhas estão baseadas naquilo que aconteceu lá atrás e que traz respaldo para o presente. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva em consideração o currículo de vida. A escolha de Deus não tem a ver com o que eu fui ou com o que eu sou. A escolha de Deus tem a ver com quem eu posso me tornar se eu desejar me colocar sinceramente nas mãos dele para ser impulsionado pelo poder dele. Que coisa extraordinária! Deus se interessa mais pela essência do que pela nossa aparência.